Olá! Dado que a gente já está sabendo um pouquinho, né, sobre função do primeiro grau, vamos agora resolver um exercício importante que geralmente costuma cair em concurso. Porque, se você reparar, na nossa última aula, a gente estava sempre fazendo questão assim. A gente dá a função e desenhava o gráfico. Tinha a função e desenhava o gráfico. Essa aqui é justamente o contrário. A gente tem o gráfico e ele quer que nós escrevamos, né, qual é a função. Então, vamos lá. Dado o gráfico, qual é a sua função? Então, ele já está falando para a gente que esse gráfico aqui representa, né, uma função, não é isso? É de uma função. Porque lembra, nem todo gráfico é uma função. Esse aqui, no caso, tá vendo? Se você traçar uma reta, sempre vai bater uma vez só no gráfico. E, além disso, esse gráfico é uma reta, tá vendo? Uma reta que toca no eixo Y no 3 e no eixo X no menos 4. Então, se é uma reta, a gente pode escrever o quê? Que a função tem essa cara aqui, não é isso? F de x igual a x mais b. É uma função polinomial do primeiro grau, não é isso? Por quê? Porque quando a função é assim, o gráfico é uma reta. Então, se o gráfico é uma reta, a função é assim. Então, o que nós precisamos fazer para resolver essa questão? Encontrar quem são os números A e B. Não é isso? Agora vamos lá. Olhando para o gráfico, eu tenho informação sobre alguma coisa de A e de B? Tenho, né? Tenho. Porque olha só, o gráfico não está assim? Se eu desenhar um bonequinho aqui, né? Lembra, o bonequinho é sempre no canto mais esquerdo do eixo X, em cima do gráfico, né? Se eu desenhar um bonequinho aqui, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar simplesmente o quê, ó? Subindo, tá vendo? Ele vai estar subindo. Se ele estiver andando no gráfico, ele vai estar subindo. Ah, professor, o que isso significa, gente? Isso significa que o nosso A é positivo. Tá vendo? Isso indica pra gente que o A é positivo. Ou seja, se eu resolver minha conta e no final achar um A negativo, está errado, né? Porque ele tem que ser positivo, não é isso? Bonequinho sobe e A positivo. E eu tenho alguma informação sobre o B? Tenho, né? Porque o B é sempre aonde toca no eixo Y. Então, se tocou no eixo Y no 3, eu tenho que meu B vale quanto? O meu B, gente, vale 3, tá vendo? Então, só nos resta agora achar o A, sabendo que ele é positivo, tá bom? Porque o B a gente já sabe. Então, para facilitar, vamos escrever assim, ó. Y igual a x mais B, não é isso? E quem é o B? O B é 3, então tá aqui. Y igual a x mais 3. Temos que achar o A. Para achar o A, gente, a gente precisa encontrar algum ponto desse gráfico, tá bom? E substituir aqui nessa equação, tá bom, gente? Como é que a gente pode pensar para fazer isso? Olha, o ponto que eu circulei aqui, o 3, eu já usei, né? Já usei para achar o B. Então, se eu for querer usar esse ponto aqui, que ponto é esse, gente? É o ponto onde o Y é 3, né? E o X é 0. Se eu for querer substituir esse ponto aqui, não vai me ajudar em nada. Se você tentar fazer isso, você pode ver que não vai ajudar em nada. Vai dar que 0 é igual a 0, o que não ajuda a gente, porque eu já usei esse ponto. Então, eu preciso usar o outro ponto. É esse aqui, tá vendo? Mas que ponto é esse, professor? Esse ponto aqui, ó, o x é quem? Menos 4, né? O x é menos 4. E quem é o y? É 0, né? O y, como ele só está sobre o eixo x, o y vai ser 0. Então, eu vou pegar esse ponto, menos 4, 0, ó, peguei, e vou substituir. Aonde for x, eu vou botar menos 4, lembra? Porque um par ordenado é sempre x primeiro, y depois, tá bom? Então, aonde for y, vou botar 0. Onde for x, vou botar menos 4. Vai ficar assim, tá vendo? 0 igual a menos 4a mais 3. O que eu vou fazer agora? Vou resolver essa equação aqui para o a, tá vendo? Vou passar o 4a para o outro lado. Passei. 4 terços. Depois, 4a igual a 3. Depois eu passo o 4 dividindo, fica 3 quartos. Então, o meu A é 3 quartos, galera. Então, acabou, né? Eu já tenho quem é o A, 3 quartos. Já tenho que o B é 3. Então, qual é a solução? A solução é... Qual é a nossa função? Nossa função é 3 quartos de x, não é isso? Que é o A, botei o A aqui, mais B, que é 3. Então, essa função aqui tem esse gráfico aqui, tá bom? Então, é assim que a gente faz essas questões desse tipo. Sempre olha para o B, aí vamos obter o B, não é isso? E depois descobre o A.
E repare, gente, o nosso A deu positivo, né? Como nós falamos no começo, A positivo, 3/4 é positivo. Vamos agora para uma outra questão importante também sobre gráficos, né? Que é a seguinte. Eu tenho aqui um plano cartesiano, né? Ó, x e y, não é isso? E eu tenho duas retas, né? Essa aqui, não é isso? A em azul e essa aqui em roxo, né? E eu quero descobrir, e essas retas se tocam, né? Se tocam nesse ponto P. Eu quero descobrir primeiro qual é a equação dessas retas, não é isso? E quem é esse ponto P? Esse ponto P, ele vai ser sempre o quê? Um x e um y, né? Então, eu quero descobrir quem é esse x e quem é esse y. Vamos lá, gente. Ó, y, vamos lá. Olha para o eixo y. Essa reta aqui está no 1, né? E está sendo traçada assim. Então, só pode ser quem? Y igual a 1, não é isso? É muito tranquilo, né? E é uma função, não é isso? Nós vimos na última aula que essa reta aqui é uma função. Agora, essa aqui. X está sendo quem? O x, ó, olha para o eixo x. 6 e só tem ele. Então, que reta é essa aqui? X igual a 6, não é isso? E não é uma função, não é uma função. Agora, vamos olhar para o ponto P, ó. O ponto P lá no x, ele vale 6. Lá no y, ele vale 1. Então, esse ponto aqui é quem? É o 6, 1. Tá bom, gente? Então, é só isso que é para fazer. Então, o y é o 6, 1. Não é isso? Porque a coordenada x dele é 6 e a y é 1. Essa função aqui, gente, essa função y igual a 1, também é chamada de função constante. Ela tem esse nome porque ela não varia nunca. Para todo x que eu tenho, eu sempre vou ter o y sendo 1. Aqui não, aqui já é diferente. Para esse x aqui, eu tenho um valor de y. Para esse aqui, eu tenho outro valor de y. Para esse aqui, eu tenho outro valor de y. O valor de y vai mudando. Agora, né, para essa aqui não. Para cada valor de x, eu tenho um único valor de y, que é 1. Então, a função constante, ela está constantemente sendo 1. É isso? Então, a gente pode pensar nisso também. Os valores que a função assume, né? Essa função só assume o valor 1. Agora, essa função aqui, ela assume todos os valores, né? Ó. Se o x for aqui atrás, né? Ela vai assumir, ó, um valor lá em cima, né? Positivo. Agora, se o x for aqui depois, né, do menos 4, aqui, sei lá, menos 5, se o x for menos 5, ela agora vai assumir o quê? Um valor negativo aqui embaixo. Tá vendo? Então, temos também que pensar nisso. Os valores que a função assume. Função polinomial do segundo grau. Agora, vamos começar a estudar esse tipo de função aqui, não é isso? Então, a gente pode somente fazer um acréscimo aqui em relação a algumas coisas da função do primeiro grau que nós estudamos, né? Então, a função do primeiro grau é f de x igual a ax mais b. Então, a do segundo grau vai ser exatamente o que você está pensando. Uma equação do segundo grau, tá vendo? Então, vai ser f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a, b e c são números, não é isso? São números. Então, repara, ó, o a ele não pode ser 0, né? Se ele for 0, aqui vai dar 0, né? E vai ficar só uma função do primeiro grau. Como eu quero que seja do segundo grau, então o a é sempre um número diferente de 0, tá bom? Mas o b e o c, eles podem ser 0, tá bom? Então, a gente vai querer estudar essa função, ver qual é o seu gráfico, tudo isso. Igual fizemos para a função do primeiro grau, tá vendo? Então, igualmente, era no caso anterior, quem é o f de x? É o nosso y, beleza? Y vai ser o nosso f de x. Só que calma, eu vou primeiro dar um exemplo para vocês aqui, ó. Então, ó, vamos tomar essa função aqui, tá vendo? X ao quadrado menos 6x mais 5, tá bom? Então, quem é o nosso y, gente? O nosso y é esse aqui, não é isso? Y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, a gente vai querer também desenhar o gráfico dessa função, tá bom? Vamos lá, então. Vamos usar o mesmo processo usado no caso anterior, né? Do caso da função do primeiro grau. Por quê? Vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho. Na função do primeiro grau, o nosso gráfico era uma reta, não é isso? Aí a pergunta é, será que esse aqui também vai ser uma reta? Como é que a gente fez para descobrir que era uma reta? A gente jogou pontos, né? Jogou pontos no gráfico e ligou e viu que dava uma reta. Então, vamos fazer aqui a mesma coisa. Vamos jogar pontos no gráfico e ver se vai dar uma reta ou se não vai dar. Vamos ver o que vai dar. Tudo bem, gente? Vamos lá, então. Relembrando, né, que como é que era o nosso passo a passo para construir o gráfico. O nosso passo a passo para construir o gráfico de uma função, né, era esse. Ver o ponto que toca no eixo y, não é isso?
Desculpa, ver o ponto que toca no eixo x. É isso, fazer o y igual a zero. Ver o ponto que toca no eixo y, fazer o x igual a zero. E depois ligar, não é isso? Então vamos fazer o mesmo processo aqui, tá bom? O mesmo processo. Vamos lá. Vamos descobrir qual é o ponto que toca no eixo y, tá bom, gente? Lembrando sempre, gente, sempre, eixo y tem que fazer o x ser igual a zero na função, tá vendo? Só que se o x for zero, ó, 0 ao quadrado, 0, né? Menos 6 vezes 0, 0. Então, se o x for 0, esse vai ser 0, esse vai ser 0. Vai restar quem, gente? O 5. Vai restar o 5. Então, é igualzinho na função do primeiro grau. O ponto que toca no eixo y é quem não tem x. Então, no 5 é que vai tocar no eixo y. Vou marcar, então, esse ponto aqui, porque eu já sei que a função vai passar por ele, o gráfico da função. Marquei aqui de preto, ó. A função vai passar por aqui, beleza? Já é um ponto que eu sei que ela vai passar. Agora, qual será os pontos, né? Qual será o ponto que ela vai passar no eixo x, não é isso? Então, para descobrir isso, a gente precisa fazer o y ser zero, né? Só que repara, gente, se eu fizer aqui o y ser zero, é a mesma coisa, ó, que fazer isso aqui, ó. E o y não é isso aqui tudo? Então, tem que fazer isso aqui ser igual a zero. Igualzinho na função do primeiro grau, igualzinho. E eu tenho que resolver essa equação aqui. Só que, gente, resolver essa equação aqui, ó, isso aqui não é uma equação do segundo grau, né? A gente não aprendeu a bastante resolver isso por várias técnicas, né? Nas aulas passadas. Então, foi por isso que a gente aprendeu a achar as raízes, né? Achar a solução de uma equação do segundo grau. Para poder agora, na hora de fazer o gráfico, nos ajudar. Então, vamos lá. Vamos resolver essa equação do segundo grau para descobrir quem são os pontos que vão bater no eixo x. Então, ó, nessa equação de segundo grau, o A vale quanto? 1, não é isso? Ó. Vamos fazer a mesma coisa, vamos descobrir quem é o A, B e C. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fazia para resolver a equação de segundo grau. O A é 1, o B é menos 6 e o C é 5, tá bom? O C é 5. É bom, gente, a gente nunca esqueceu como é que resolve uma equação de segundo grau, tá bom? É importante isso. Vamos lá, então. Vamos agora descobrir as raízes. Eu vou usar a técnica fatoração, tá bom? Que é mais rápido. Então, ó, 1, não é isso? Para dar 1 aqui em cima, 1 vezes 1. Para dar 5, gente, é 1 vezes 5, né? É 1 vezes 5. Só que, como aqui é menos 6, vou botar menos 1, menos 5. Por quê? Quando eu cruzo agora aqui, ó, 1 vezes menos 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes menos 5, menos 5. Menos 1 menos 5 dá menos 6. É o do meio? É o do meio, né? É o do meio. Então, ó, se é o do meio, gente, eu já acabei, né? Já acabei. Então, agora é só escrever aqui a fatoração. Vai ficar x menos 1, x menos 5, né? Vai ficar desse modo, né? X menos 1, x menos 5, não é isso? Igual a 0. Então, acabou. Quem são as raízes? 1 ou 5, né? É só fazer isso aqui igual a 0, vou obter x igual a 1. Esse aqui igual a 0, vou obter x igual a 5. Então, ó, eu sei que no eixo x, né? Ela vai tocar onde? No 1 e no 5. Tá bom? Então, ó, já é uma coisa diferente da função do primeiro grau. Porque a função do primeiro grau, ela toca no eixo x só em um ponto, né? Essa aqui vai tocar em 2. No 1 e no 5. Então, ó, eu marquei aqui no eixo x os pontos aonde a função vai tocar. No 1 e no 5. Tá vendo? Então, gente, olha só que coisa engraçada e diferente. Olha só. A função tem que passar por aqui, tem que passar por aqui e tem que passar por aqui. Aí a gente pensa, será que uma reta consegue passar por esse ponto? Não, é impossível. Uma reta, ó, ou passa por esse está aqui. Agora, se passar por esse, vai estar assim. Não tem como uma reta passar por esses 3 pontos ao mesmo tempo. Então, o gráfico de uma função do segundo grau não vai ser uma reta, né? Não vai ser uma reta. Então, a gente vai ter que arranjar estratégia para aprender a desenhar e descobrir que gráfico vai ser esse. Vamos fazer como? Vamos fazer igualzinho a gente fez no caso da função do primeiro grau. Vamos jogar pontos. Ah, se o x for 2, quem vai ser o y? Aí vou marcar lá o ponto. Se o x for 3, quem vai ser o y? Vou marcar lá o ponto, entendeu? É assim que a gente vai fazer. Mas repara uma coisa. Essa equação de segundo grau, a gente pode fazer as mesmas coisas que nós estudamos antes. Para relembrar. Então, vamos calcular o delta dela? Vamos lá. Olha só. O delta, né, é b ao quadrado menos 4ac, né? Então, vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Vai ficar 36 menos 20, né? 36 menos 20, gente, é um resultado positivo, né? Dá
16, né? Isso, 16. Então, repara que tem tudo a ver com o que nós estudamos antes, ó. Porque se o delta é positivo, né? A equação tem duas raízes reais diferentes, ó. 1 e 5, tá vendo? É bom que a gente relembra. Agora, vamos lá. Vamos ter que fazer aqui uma tabelinha de valores. Olha só. Tá vendo? Uma tabelinha de valores, ó. Ah, se o x for menos 1, quem vai ser o y? Para eu ir descobrindo, né, os pontos aonde a função está. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Se o x for 0, quem vai ser o y? E assim por diante. Então, galera, olha só. Como é que eu vou fazer isso, ó? Eu vou ter que usar sempre, ó, a função, né, isso? Y igual, né, a função e os valores de x. Por exemplo, ó, se o x for menos 1, tá vendo? Se o x for menos 1, eu vou jogar aqui dentro menos 1. Ó. Menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes menos 1 mais 5. E vou ver que valor que dá esse. Olha só, fiz a continha aqui, tá vendo? Vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes menos 1 mais 5. Vai ficar 1 mais 6 mais 5, dá 12, tá vendo? Então, se o x for menos 1, o y vai ser 12. Tudo bem? Então, olha só. Se o x for menos 1, tá vendo aqui, ó? Menos 1, o y vai estar lá em cima, tá vendo? Ó? 12 não está nem aqui no gráfico, ó. Tá aqui 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai estar aqui em cima. Então, ó, vai estar mais ou menos por aqui que vai ter que passar a minha função, tá vendo? Menos 1, e lá no 12, que deve estar por aqui, tá bom? Então, a função passa por aqui. Agora, tá muito lá em cima, né? Tá muito lá em cima esse ponto. Mas eu sei que ela tá pra cá pra cima, que ela passa por aqui. Então, ela vai ter que passar por aqui e vai ter que passar por aqui. Agora, vamos lá. Se o x for 0, gente, alguns valores dessa tabelinha, a gente já pode ver de cabeça, né? Ó, se o x for 0, a gente já sabe. Se o x for 0, ela passa no 5, né? Ó, x for 0, aqui vai ser 5, né? Aqui vai ser 5. Agora, se o x for 1, ó, se o x for 1, ela vai bater no 0, né? No 0. Se você não consegue ver isso no gráfico, olha para cá, tá vendo? Faz a conta, ó. 1 ao quadrado menos 6 vezes 1, que dá menos 6, mais 5. 5 mais 1, 6. Menos 6, 0. Tá vendo? Mas é claro, né? Ó, que ponto é esse? O x é 1, o y é 0. Então, no 1 e no 5, ela vale quem? 0. Então, ó, no 1 ela vale 0. Por quê? Ele é a raiz da função, não é isso? Ele é a raiz da função, também chamado de zero da função. Nele, a função sempre vai valer 0. E no 5 também vale 0, tá bom? Agora, gente, eu preciso descobrir quanto vai valer no 2, 3, 4, 6 e 7, tá bom? Então, é só você fazer essa continha, tá? Eu vou botar aqui as respostas, mas depois vocês verificam isso. É só você fazer essa continha aqui que eu fiz, pro menos 1 e pro 1, tem que fazer ela pro 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Então, vamos lá ver qual vai ser esses valores. Então, gente, está aqui a minha tabelinha preenchida, tá vendo? Preenchida. Vamos olhar aqui de perto, tá vendo? Olha só. Ó, quando x é 0, o y vai ser 5. Quando x é 1, o y vai ser 0, né? A gente já sabia. Agora, quando x é 2, tá vendo? Quando x é 2, o meu y vai ser menos 3. Olha só, aqui embaixo. Então, o que isso significa, gente? O que isso significa? Significa, ó, que o par ordenado, né? Não é sempre x, y. x, 2, y, menos 3, pertence ao gráfico dessa função. Ou seja, eu vou marcar esse ponto aqui, então. 2 e menos 3. Marquei aqui, ó. 2 e menos 3. Agora, o próximo, ó. Quando x for 3, tá vendo? X for 3, o y é menos 4. É menor ainda, tá bom? Vamos, então, ver. Vou marcar esse ponto aqui. Marquei, então, o ponto 3 e menos 4. Tá vendo, gente? Olha só. Então, vocês estão reparando, a função vai ter que passar aqui nesse ponto aqui, né, que é o menos 1, 12, né? Depois vai ter que passar no 5, porque a gente vai ligando esses pontos sempre numa ordem sequencial do domínio, no eixo X, né? Começando lá de trás, com daqui para frente. Não pode fazer assim, vou ligar esse com esse, com esse, com esse, não. É sempre do último até o primeiro, do menos infinito, né? Do último aqui, lá de trás, até o da frente. Então, o lá de trás, nossa, é menos 1. Então, menos 1 vale 12. Aí depois o 0 vale 5. Aí depois o 1 vale 0, né? Então, menos 1 vale 12, então vai passar por aqui. No x igual a 0 vale 5, vai passar por aqui. No x igual a 1 vale 0, vai passar por aqui. No x igual a 2, ó, já vale menos 3, vai passar por aqui. Então, ela vai vir assim, ó. Assim,
assim, assim, vai passar por aqui. Quem vai ser o x3? Olha, o x3, gente, é a mesma coisa do x2. O x3 é menos 3, tá vendo? Vai ser aqui também. Vou botar aqui então. Então, galera, olha só. Eu já marquei já os outros pontos, olha. Eu melhorei aqui. Botei o 2, ó. O 2 vale menos 3, não é isso? O 3 vale menos 4. O 4 vale menos 3. O 5 vale 0. O 6, gente, o 6, se você fizer a conta, vai bater lá no 5, tá bom? O 7 vai bater lá no 12. Então, como estava muito grande, o que eu fiz? Eu estiquei aqui meu eixo Y, tá vendo? Eu estiquei ele até aqui e aqui está o 12, medi com a régua. Então, ó, menos 1 vale 12, não é isso? Marquei aqui, ó, o ponto menos 1, 12. E marquei o ponto 7, 12. Vamos lá então, galera. Repara que aqui, depois daqui, né? Ela não volta, ela não desce mais. Ela não desce mais. Então, repara que eu somente joguei alguns pontos, tá vendo? Calculei e marquei eles no gráfico, que são esses pretos, ó. Menos 1, 12, 0, 5, 1, 0, 2, menos 3, 3, menos 4, né? 5, 4, menos 3, 5, 0, 6, 5 e 7, 12. Então, gente, a nossa função, né, o gráfico dela, ela vai ter que passar por todos esses pontos, tá vendo? E sempre é da esquerda para a direita, tá bom? Da esquerda para a direita. Do menor para o x até o maior do x. Então, ó, vai ter que passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E depois, ó, ela sobe, né? Olha que estranho. Totalmente diferente de uma reta, né? Uma reta, a gente só descia, né? Só descia ou só subia. Agora aqui não, ela desce e depois sobe, tá vendo? Ela desce e sobe. Tá dançando ela. Então vamos lá, eu vou ter que passar o gráfico por aqui. Então eu vou ligar esses pontos. Eu vou ligar esses pontos para saber que gráfico vai ser esse. Eu vou passar o gráfico por aqui, ó. E depois eu vou voltar. Mas repara que está acontecendo uma coisa estranha, ó. Esses dois pontos, olha só. Repara que essa função, ó, o 7 vale 12, né? E o menos 1 também vale 12. Ou seja, essa função não é injetora, né? Não é injetora. Por quê? Olha só. Tem, ó, dois pontos, não é isso? Tem vários dois pontos, né? Ó. O menos 1, por exemplo. O menos 1 vale 12, né? A gente viu aqui, ó. Menos 1 vale 12. Mas o 7 também vale 12. Então, o menos 1 e o 7, eles estão sendo elevados no mesmo elemento lá no eixo Y, tá vendo? Lá no nosso contradomínio. Então, essa função não é injetora, tá bom? A gente já pode ver isso de cara, Vamos lá então, galera. Vou tentar desenhar aqui, isso aqui, né? Vai ficar, vou ver se vai ficar bom, ó. Traço aqui, não é isso? Vou fazer assim. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar isso. Ó, desceu tudo. Agora vai subir. Subiu. Tá vendo? Olha só o que deu, tá vendo? Olha só o que deu. E repara numa coisa muito louca, né? Parece que esse ponto aqui, ele faz um espelho, né? Parece que ele faz um espelho e esse lado é o outro rebatido, né? Olha só. Olha só. Vocês sabem o nome disso aqui, gente? O nome disso aqui é uma parábola. Uma parábola. Então, não é uma parábola da Bíblia, não, né? É uma parábola no sentido matemático, né? Porque uma palavra tem vários significados. Tem a parábola da Bíblia, né, que Jesus contava, mas também tem a parábola que é o gráfico de uma função do segundo grau, tá bom? Então, o gráfico de uma função do segundo grau não é uma reta. Não é uma reta. É uma parábola, né? Não tem como, né? É impossível ser uma reta. Passar por esse, e depois passar por esse. Uma reta não faz isso, né? Uma reta não se curva assim. Então, eu vou escrever aqui. O gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Mas você repara, gente, que deu bastante trabalho, né? Gastamos bastante tempo aqui para fazer essa parábola, né? Ou seja, temos que pegar vários pontos para descobrir o que era. Porque a gente não sabia que gráfico era, não sabia. E se fosse uma reta? A gente não sabia. Só que você pensa, pô, mas será que eu vou ter que, em toda equação de segundo grau, para achar o gráfico, vou ter que fazer isso? Para achar esse gráfico, vou ter que fazer essa tabelinha aqui? Não, né? Não. Se você já sabe que é uma parábola, né? Vai ser igualzinho, gente, para a função do primeiro grau. No começo deu trabalho, a gente tem que jogar vários pontos para descobrir que era uma reta. Depois a gente criou uma técnica para resolver ela rapidamente. Resolver o gráfico, né? Rapidamente, descobrir o gráfico. Igualzinho aqui. Vamos então descobrir uma técnica. Que técnica é essa? Primeiro, a gente já sabe que é uma parábola. Então, ótimo. Segundo, calcula aqui, né, o ponto que for tocar no eixo Y, que é quem não tem x,
e o ponto que vai tocar no eixo x, que são as raízes. Então, vamos ter esses dois pontos e esse ponto aqui. O terceiro passo, né, para a gente poder pensar nisso, né, é o seguinte, né? Repara nesse ponto aqui. Olha para esse ponto aqui. Esse ponto aqui, gente, se eu soubesse que é uma parábola e só soubesse esse ponto aqui, o 5, né, o 5, que é onde toca no eixo x, no eixo y. O 1, que é onde toca no eixo x. O 5, que é onde toca no eixo x. E esse ponto aqui, ó, que é o 3 menos 4, era só ligar eles, ó, assim, ó. Entendeu? Eu só precisava saber deles para desenhar essa parábola aqui, entendeu? Então, esse ponto aqui é um ponto fundamental, porque olha só, repara que estranho, olha só. Se eu botar uma bolinha aqui, né? Ó, botei uma bolinha aqui, beleza? E empurro ela vai ficar rodando, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, até se estabilizar aqui, não é isso? Até ficar paradona aqui. Então, esse ponto aqui, gente, é um ponto muito importante. Ele é chamado de vértice da parábola. E repara, gente, que olha só, o vértice da parábola, né? Se a gente traçar aqui uma reta aqui assim, né? Essa reta é como se fosse um espelho, né? Um espelho que, se você rebater para esse lado, vai cair aqui em cima. Que se você dobrar a folha e rebater para esse lado aqui, vai cair no outro lado, né? Então, eu vou traçar aqui uma reta aqui para a gente poder ver isso melhor. Esse nosso espelho. Repara só, gente. Repara só, tá vendo aqui, ó? Tracei aqui, tá vendo? Tracei. Olha só. Se eu dobrar, né, para cá, puf, vai cair, esse lado vai cair em cima desse, né? E se eu dobrar para cá, né, o lado esquerdo vai cair em cima do lado direito. Então, esse eixo aqui, né, essa reta aqui, é tipo um espelho, ela funciona como um espelho. E ela tem um nome muito especial. Ela é chamada de eixo de simetria da parábola. Eixo de simetria. Por quê? Ela faz com que a parábola, né, ela é o ponto de referência. Porque a parábola é uma figura bastante simétrica, tá vendo? Ou seja, é parecida um lado com o outro, né? Então, se nós dobrarmos aqui, ó, vai cair bem aqui em cima, tá bom? Então esse eixo aqui é chamado de eixo de simetria. Eu vou escrever isso aqui. Temos aqui, então, o nosso eixo de simetria, tá bom, gente? Nosso eixo de simetria. Ótimo. Então, a gente pode desenhar uma parábola todinha, né? Apenas sabendo, então, poucas coisas. Relembrando, né? Onde toca no eixo Y, aonde toca no eixo X e o seu vértice. Tudo bem? E o seu vértice. Então, vamos lá. Como é que eu posso descobrir esse vértice? Repara só. Como a parábola, né, é simétrica, né, isso? Ela é um espelho aqui no meio, né? Aqui no meio tem um espelho. O vértice, né? Aqui, olha só, no 3. Quais são as coordenadas desse vértice aqui? x3, y, menos 4, né? Então, vou botar aqui 3 e menos 4, não é isso? Repara, gente, que o 3, tá vendo? O 3 é o ponto do meio aqui do 1 e 5, tá vendo? Se eu somar 1 mais 5, dá 6, não é isso? 1 mais 5 dá 6. E se eu dividir por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3. Então, ó, o x do vértice, né, que é 3, é sempre, você pega as raízes, soma e divide por 2. É sempre aqui, ó, o ponto do meio entre as raízes, tá bom? Então, esse aqui é o nosso vértice. Então, o nosso vértice é sempre assim. O x do vértice é sempre soma as raízes e divide por 2, tá bom? E para saber o y do vértice, né, que é onde vai bater lá no eixo y. Ah, já que você tem o x do vértice 3, você pega o 3, substitui na função, né? Isso vai ficar 9 menos 3 vezes 6 vezes 3 dá menos 18. 9 menos 18 dá menos 9. Mais 5, menos 4. Então, menos 4. Tá bom, gente? Então, é assim que nós vamos fazer para descobrir o vértice da parábola, tá bom? Vamos depois botar isso com calma. Vamos aqui observar algumas coisas aqui sobre crescimento e decrescimento, gente. Vamos lá. A gente viu, né, que, por exemplo, numa reta, né, olha aqui, um bonequinho aqui no lado esquerdo do eixo X, ele ou vai subir, né? Olha como é que é diferente, né? Olha como é que é diferente. Uma reta, né, o gráfico de uma função do primeiro grau, que é uma reta, né, de uma função do segundo grau, que é uma parábola. Olha só como é que é diferente. Numa reta, gente, um bonequinho, né, ele ou sobe, né, nesse caso está subindo, ou se estivesse assim, não é isso? Ele estaria o quê? Estaria descendo, né? Vamos tentar agora olhar para isso aqui nessa parábola, né? A gente tem sempre que fazer o quê? Desenhar o bonequinho lá no cantão esquerdo do eixo X, não é isso? Em cima da função, né?
Então o bonequinho vai estar aqui descendo de skate, né? Olha só. O bonequinho vai estar aqui, né? Descendo de skate com o skate dele. Beleza? Então vamos lá, gente. Ó, ele vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, ó. Chegou aqui. Tá muito rápido, né? Ele tá muito rápido. Uhul. Ele tá descendo, tá descendo. Desceu, 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 desceu. Desceu, desceu, desceu. Então você pode pensar, ah, então essa função aqui é decrescente. Tá descendo. Decrescente. Só que, gente, ele chega aqui, ele sobe, né? O bonequinho começa a subir. Então ele vai ter que remar muito no skate para poder subir aqui, né? Porque é uma subida íngreme. Então, ó, ele sobe, 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 né? Sobe mesmo. Então, que estranho, professor. Nessa parte daqui, ele desce. Aí aqui ele para. Aí nessa parte daqui ele sobe? Sim. Então, gente, uma função de segundo grau, ela não é crescente e nem decrescente. A gente não pode falar, ah, ela é crescente. Não pode, porque ela desce. E não pode falar, ah, ela é decrescente. Não pode, porque ela sobe também. Então, a gente pode pensar, ah, nesse lado, né? A gente pode pensar assim, daqui até aqui, ela desce, ela decresce. Aí tudo bem, ela é decrescente. Mas, daqui para lá, ela é crescente. Aí tudo bem, aí tudo bem. Mas, no geral, ela não é crescente nem decrescente, tá bom? Então, sobre crescimento e decrescimento da parábola, nós temos essa observação para fazer. Vamos agora também pensar nos valores que essa função tem lá no eixo y, tá bom? Pensar nos valores que essa função tem lá no eixo y. E sempre fazendo comparação com a função do primeiro grau. Porque, por exemplo, ó, uma função do primeiro grau, gente, olha só, repara aqui comigo. Ela alcança todos os valores do eixo y, olha só. O eixo y, aqui, ó, tem sempre valor para ela, olha só. Aqui, vai bater aqui, tá vendo? Aqui também, ó. Quem tá batendo aqui, ó? Os pontos do eixo x aqui estão sendo levados nesses aqui do eixo y, tá vendo? E aqui embaixo? O eixo y aqui embaixo não é alcançado, olha aqui, ó. Quando o x está depois, antes, né? Antes do menos 4, tá vendo? A função aqui no eixo y, né? Tá pegando valores nela, tá vendo? Aqui embaixo. Então, na função do primeiro grau, o eixo y, ele é todo preenchido pela função. Será que isso acontece aqui com a função do segundo grau? Não, né? Não. Justamente por quê? Porque ela se curva e volta ao contrário. Ela está vindo e ela não continua. Quando ela está vindo, ó, ela está pegando todo o eixo y, tá vendo? Ó, esse aqui tá todo mundo sendo pegado, tá vendo? Tá todo mundo sendo alcançado por ela. Tá vendo? Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Quer ver só? Professor, mas quem tá batendo aqui, professor? Ó, entre 0 e 1. Se você pegar aqui 1/2, tá vendo? 1/2, ele vai alcançar esse ponto aqui, né? No eixo y aqui, ó, tá vendo? Então, todo o eixo y está sendo pego aqui, né? Por essa parábola, daqui para cima. Vamos ver agora daqui para baixo? Vamos lá, ó. Ó, tá pegando, olha só. Entre 2 e 3, tá batendo aqui, não é isso? Entre 1 e 2, tá batendo aqui. Então, ó, esse aqui também tá obtendo valores, né? Ou seja, se eu jogar valores de x aqui, eu vou obter um y aqui. Entre 0 e menos 1, entre menos 1 e menos 2, vou obter. Mas, olha só, o meu vértice é y menos 4. E depois, gente, depois acabou. Não desce mais, tá vendo? Não desce mais. Então, depois, quando ela bate no menos 4, quando a gente vai para o 4, ó, ela já começa a voltar. Tá vendo? Ela volta para o menos 3. Quando é 5, ela volta para o 0. Quando é 6, ela volta para o 5. Então, ó, ela pega todo o eixo y, pegou. Quando chega aqui, ela para de pegar, ela para e ela volta. Ó, entre 3 e 4, tá um valor aqui, ó, que tá entre menos 3 e menos 4 aqui no eixo y. Então, ó, quando ela volta, ela começa a pegar o eixo y de novo. Ou seja, essa função, gente, ela não pega todo o eixo y. O que é esse pegar, né? Vamos falar melhor. Ela não tem a imagem sendo todo o eixo y. Então, qual é a imagem dela? Lembra da imagem? A imagem é onde o pessoal do eixo y que recebe seta, tá vendo? Então, ó, todo mundo aqui está recebendo seta, tá vendo? Todo mundo aqui está recebendo seta. Mas, ó, de menos 4 para baixo, ninguém recebe seta. O menos 5, por exemplo, porque aqui não teve como desenhar mais para baixo, né? Mas me diz aí, quem do X está mandando uma seta para o menos 5? Ninguém. Porque o gráfico acaba aqui, ó. Daqui para baixo não tem mais gráfico. Tudo bem, gente? Tudo bem? Isso nos faz pensar uma coisa, olha só.
qual é o valor mínimo que essa função alcança, não é isso? Qual é o valor mínimo? Quando a gente fala de valor mínimo, a gente está sempre pensando no valor lá do eixo y, tá bom, gente? Lá do eixo y, tá bom? Porque, ó, eu jogo um valor para o eixo x, eu vou obter um valor no eixo y. Então, qual é o valor mínimo que eu alcanço? Ó, eu alcanço 12, tá aqui em cima o 12, né? Ó. Eu alcanço 12, eu alcanço 5, eu alcanço 0, eu alcanço menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Eu alcanço menos 5? Não. Não alcanço menos 5. Então, o meu valor mínimo que eu tenho, meu valor mínimo é qual? É menos 4. Olha que engraçado. O meu valor mínimo é justamente o meu y do vértice, não é isso? Meu vértice, lembra? É 3 e menos 4, meu vértice, né? O meu valor mínimo aqui é sempre o valor y do vértice, não é isso? Porque o valor mínimo é sempre y, né? Sempre y. Mas, no caso, o valor mínimo é sempre o vértice, né? Lá no y, menos 4, tá bom? Por quê? Porque depois do menos 4, né? É menos 5, menos 6, menos 7, né? Antes do menos 4, né? Na verdade, não tem mais valores que a função alcança. Então, a função, ela só vai até aqui. Então, a gente pode pensar assim, qual é a imagem dessa função? A imagem dela é o quê? É do menos 4, né? Do menos 4 até quem? Até o infinito, não é isso? Até o infinito. Então, não tem sentido eu perguntar assim, qual é o valor máximo que essa função alcança? Não tem sentido, porque olha só, é infinito, é infinito. Ela alcança o 13, 14, 15, 16, 20, 1000, olha só. Porque isso aqui não para de crescer nunca, tá vendo? Cresce sempre, tá bom? Cresce sempre. Então, ó, essa função aqui, ela tem um valor mínimo, que é menos 4, tá bom? E a imagem dela, né? Ela vai de menos 4 até o infinito. Vamos observar isso aqui lá na função do primeiro grau, só para a gente poder entender melhor. Olha aqui. Olha aqui. Função do primeiro grau, tá vendo? Ela alcança todo mundo, tá vendo? Todo mundo do eixo y é obtido. Por quê? Ó? Esse ponto aqui no eixo x vai obter valores aqui em cima para o eixo y. E como eu falei, esses pontos aqui atrás, né? Depois, antes do menos 4, eu vou obter esses pontos aqui embaixo do eixo y. E como esse gráfico aqui é infinito, ele pega todo o eixo y. Então, qual é a imagem, né, de uma função do primeiro grau? É sempre todo o eixo y, ou seja, toda a reta real. Porque lembra, o eixo y é uma reta, tá bom? Uma reta real. Só que está em pé. Então, pega todo mundo. Na parábola, não. Justamente porque ela faz essa curva e volta. Então, é só do menos 4 para cima. Nesse caso aqui, né? Para cada parábola vai ter um valor diferente. E então vai ter um valor mínimo. Nesse caso tem um valor mínimo, que é menos 4, e não tem um valor máximo, não é isso? E nós também não podemos esquecer, gente, do nosso A, B e C, tá vendo? Lembra lá na função do primeiro grau? Lembra? Ó, se o A, né? Se o A era positivo, né? A gente podia obter informações do gráfico, né? A positivo é crescente, não é isso? A negativo é decrescente, né? Vai estar descendo. Aqui vamos ter uma coisa mais ou menos parecida, tá? Então a gente não pode esquecer do valor de A, B e C, tá bom? Eles são importantes para nos dar informações sobre o gráfico. Ele vai nos ajudar a entender melhor o gráfico. Então, gente, eu queria que vocês entendessem que uma parábola é dessa forma, tá bom? Dessa forma. Mas, vamos lá, vamos com calma. Ela não pode ser só assim. Por exemplo, ó, ela pode ser assim também. Tudo bem? Pode ser assim, sem nenhum problema. Ela pode ser assim. Olha só, de cabeça para baixo, tá vendo? Então, olha só. Lembra que tipo de figuras, né, tem uma parábola no nosso dia a dia? Pensa aí comigo e escreve nos comentários. O que você lembra? Uma parábola no dia a dia, olha só. Por exemplo, quando um grilo, né, dá um pulo, ele dá um pulo assim, ele faz uma parábola. Então, uma parábola, ela tem sempre essa questão. Quando você joga uma coisa para cima, né, assim, forte, na diagonal, assim, ela vai, sobe, e ela não sobe para sempre, né, porque tem a gravidade da Terra. E puxa ela para baixo a todo momento. Então, ela chega numa altura máxima, depois, pum, começa a cair, tá bom? Quando um canhão também, um canhão atira uma bola de canhão, né? Nossa, parece que a gente tá tendo aula de história lá de antigamente. Nem tem, eu acho que mais a navio que usa canhão para guerrear. Que bom, né? Que bom, uma coisa horrível. Então, ó, a bola de canhão voa, alcança uma altura máxima e desce, não é isso? Quando um jogador de futebol dá um chute, né? Um goleiro lá vai dar um tiro de meta. A bola, já reparou como é que a bola faz? A bola sobe e depois desce. Todos esses movimentos, gente, são no formato, né? Na trajetória
de uma parábola, tá? Essa parábola aqui, ela tá desse jeito, né? Mas ela tá assim. Ela tá assim, né? Mas ela também pode estar assim, tá bom? Ao contrário, ela pode estar assim, tá vendo? Por exemplo, também quando você vê canos, né? Canos, geralmente, eles também, às vezes, têm esse formato meio curvo, assim. Eles fazem assim e depois volta. Então, a parábola tá aí constantemente no nosso dia a dia. Também existem, gente, pontes que tem esse formato aqui, tá bom? Os arcos das pontes têm esse formato. Não geralmente uma ponte tão assim, tão envergada, mas é porque essa parábola tá muito juntinha. Mas ela pode ser mais soltinha, mais gordinha assim, tá bom? Então, pontes que tem esse formato aqui assim. Ponte pêncil, se você quiser pesquisar na internet aí você vai ver, tá bom? Então vamos ver mais exemplos de parábolas, né? Pra gente poder entender melhor e aplicar melhor esses conhecimentos do vértice, do valor mínimo, do eixo de simetria, tá bom? Vamos desenhar agora uma parábola, desenhar um gráfico dela, sem usar tanta coisa assim, para fazer tantos pontos assim. Vamos só fazer aquele nosso passo a passo. Achar onde toca no eixo Y, achar onde toca no eixo X, achar o vértice, não é isso? O eixo de simetria e desenhar, beleza? Vamos lá então. Vamos observar aqui agora, gente, essa função aqui, tá bom? E a gente quer desenhar um gráfico dela. Repara que ela é diferente da outra, no seguinte sentido, olha só. Nesse caso aqui, ó, o nosso A é negativo, tá bom? Essa é uma forte mudança. Ó, o A é -1, o B é 2 e o C é 3, tá bom? O A é negativo, tá bom? Na outra, o A era positivo. Então, primeiramente, vamos começar fazendo a coisa mais fácil que tem, que é o quê? Marcar o ponto que toca no eixo Y, que é aonde o x é igual a 0. E aonde é que o x é igual a 0, gente? É bem aqui mesmo, no 3, não é isso? Quando o x for 0, ó, 0, x0, né? Então vai ter aqui 0, 0. Então vai sobrar só o 3, não é isso? Vai sobrar só o 3. Então, ela passa aqui no eixo Y no 1, 2, 3, tá bom, gente? Aqui no 3 ela passa no eixo Y. Então, já sei que ela vai passar aqui, beleza? Agora eu quero ver aonde ela vai passar no eixo X. Então, o que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que resolver essa equação aqui, né? Igual a 0, não é isso? Tem que resolver essa equação do segundo grau. Vamos lá, então. Mas, repara numa coisa só, gente. Repara numa coisa só. Aqui o A tá negativo, né? Gente, na função o A tá negativo. Eu não posso mudar isso na função. Mas, para resolver a equação, lembra que eu falei com vocês antes? A gente sempre trabalha, né? Para ficar mais fácil, com o A positivo, não é isso? Então, eu vou botar aqui, multiplicar por menos, para resolver a equação do segundo grau, tá? Mas a função tá menos. Eu não posso mudar isso na função, porque se eu botar mais aqui, já vai ser outro gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó, mais, menos, menos, né? Então, vamos usar a fatoração. Eu somente multipliquei por menos 1 aqui, né? Troquei o sinal de todo mundo. Vai ficar 1, 1, não é isso? E 1, 3, não é isso? O 3 só pode ser um 3. E como aqui é menos 2, tem que pensar, né? Ó, 1 vezes 1, 1. O menos vai ter que entrar no 3. Tá vendo? Por quê? 1 vezes menos 3, menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Então, conseguimos avançar aqui nessa etapa da fatoração. O próximo passo é qual? Escrever ela, né? X mais 1, x menos 3. Vai ficar, então, assim, ó. X mais 1, x menos 3. O que isso significa, gente? Que o x é menos 1 ou 3, não é isso? Então, ótimo. Então, eu sei que a função vai passar no eixo x aonde, né? Vai passar no eixo x lá no menos 1, ó. Aqui, não é isso? Lá no menos 1, ela vai passar aqui no menos 1. E no 3. 1, 2, 3. Vai passar aqui no 3, tá bom? Então, ó, eu sei que ela vai passar aqui, aqui e aqui também, beleza? Vamos aproveitar, gente, como eu falei sempre, né, para calcular o delta. É importante saber isso. Então, ó, o delta, gente, ó, b ao quadrado, né? Gente, uma coisa muito importante para não confundir. O delta, a gente vai ter que calcular ele baseado lá na função, tá bom? Então, ó, o b é 2, tá bom? Não vai usar isso aqui. Isso aqui é só para fazer a conta para achar a raiz, que a gente mudou, multiplicou por menos, né? Multiplicou por menos 1. Então, o delta, ó, o b é 2, não é isso? Menos 4 vezes A, o A é menos 1 e o C é 3. Se você usar essa aqui, vai dar valores diferentes, tá? Principalmente se você dividir por algum número aqui, por 2, por 3, se aqui tiver múltiplos, né? Então, vamos lá. Vai dar 4 mais 12, né? 4 mais 12 dá 16. Então, o nosso delta é positivo. Repara que deu certo, ó. Delta positivo, temos duas raízes reais e diferentes, ó. Então, sempre que o delta for positivo, o gráfico da parábola vai tocar no eixo x duas vezes, né?
porque eu vou ter duas raízes. Vamos lá, então. Qual é o nosso próximo passo, gente? Lembra? Achamos onde toca no eixo Y e no eixo X. O nosso próximo passo é achar o vértice. Lembra que eu falei para vocês? E para achar o vértice, como é que a gente faz? A gente soma esses dois, né? Não precisa ficar jogando vários pontos. A gente soma esses dois e divide por 2, né? Vamos achar o ponto do meio aqui, não é isso? Então, vou fazer isso, ó. X do vértice. Vou somar menos 1 mais 3 dividido por 2. Vai dar quanto? 2 por 2 que dá 1. Então, ó, o meu vértice está aqui no 1, né? O meu 1 aqui é meu vértice. E repara que realmente é o vértice, ó. O 1 é o ponto aqui do meio entre o 3 e menos 1, ó. Depois do 1, eu ando uma, ando outra, chego no 3. Antes do 1, eu ando uma, ando outra, chego no menos 1. Mas aí que tá que eu queria falar com vocês, gente. Existe uma fórmula muito boa para você achar o vértice, tá bom? Se você quiser, você sempre pode fazer isso. De pegar as duas raízes, somar e dividir por 2. Mas existe uma outra forma de fazer isso, que essa é uma fórmula assim, ó, para o x do vértice. Que fórmula é essa para o x do vértice? O x do vértice, gente, é sempre menos b sobre 2a. Ah, professor, como é que você descobriu essa fórmula? Saiu do nada? Não. Lembra da fórmula de Bhaskara, né, das raízes? A raiz x1 é quem? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. E a outra é quem? Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se você somar, né? Se você fizer essa conta aqui, soma a primeira raiz com a segunda raiz e divide por 2, você vai achar essa fórmula aqui, tá bom? Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Vamos verificar se vai bater igual? 1. Vamos verificar? Então, vamos lá. Mas lembrando sempre, ó, o a, b e c eu tenho que olhar lá na função. Eu não posso olhar na equação, não, tá bom? Então, o b, gente, o b é 2. Né? Então, vai ficar menos 2, né? Menos 2. E o a é quem? O a é menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 por menos 2, né? Duas coisas iguais sendo divididas, dá sempre o quê? Dá sempre 1, tá bom? Então, ótimo. Bateu igualzinho, 1 e 1. Então, meu vértice, né? O meu x do vértice é 1, tá bom? Mas lembra, a parábola não vai passar por aqui não, tá bom? Ela vai passar pelo ponto 1 e a outra coordenada no y vai ser o y do vértice. Vamos agora calcular o nosso y do vértice. Vamos lá. Aqui, ó. Y do vértice, tá bom? Ah, professor, como é que eu faço isso? Lembra que eu falei, ó? O x do vértice não é 1. Para eu saber agora o outro ponto no eixo y dele, é só eu substituir o 1 aqui, né? Isso, na equação. Na equação, né? Lá da função, né? Isso, lá da função. Vai ficar então como, ó? Menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, né? Isso, o x do vértice é 1, mais 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais 3. Mais 3, tá bom? Só fazer essa conta aqui. Então, ó, menos 1, mais 2, mais 3. 2 mais 3, 5. Menos 1, 4. Então, o meu é menos 1 mais 5, 4. Tá bom, gente? Menos 1 mais 5, 4. Então, olha só. O meu y do vértice, gente, é 4. Então, ó, a função, então ela vai passar... Então, qual é o meu vértice, né? O meu vértice... Vou botar aqui, meu vértice. Meu vértice, gente, é quem? É o 1, né? Isso, meu x do vértice é 1. E meu y é 4. Então, meu vértice é 1, 4. Tá bom? Vamos lá, então. O meu vértice, ó, tá aqui em cima. Ó, tá aqui em cima. Então, aqui é meu 4, né? Então, eu vou ligar esses pontos aqui. Tá bom? Meu vértice é 1, 4. Vou fazer com a régua para ficar melhor. Então, ó, eu marquei aqui, tá vendo? Marquei aqui meu vértice, ó. 1 e 4. 1, o x é 1 e o y é 4, beleza? Marquei aqui, ó. Então, a parábola vai ter que passar por aqui, tá bom? Ela passa por aqui, por aqui, por aqui e por aqui. Mas também, como tem uma fórmula para o x do vértice, também tem uma fórmula para o y do vértice. Que como é que eu faço para descobrir essa fórmula? Só pegar essa expressão aqui, né, que eu achei para o x do vértice, menos b sobre 2a, e substitui na função geral. ax ao quadrado mais bx mais c. Aí você vai achar uma fórmula para o y do vértice, que é essa aqui, ó. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a, o y do vértice é o menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Vamos lá, então. Por isso que é importante saber o valor de delta, olha só. Então, menos delta, menos 16, 4a. Lembra sempre que tem que pegar o ABC lá na função. O a é menos 1. Então, ó, menos 1. Então, ó, 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 16 por menos 4. Menos com menos dá mais. 16 por 4 dá 4. Vai ficar 4. Então, o y do vértice é 4 e 4, beleza? Então, tá aqui, ó.
O x é 1 e y é 4, beleza? Então a função vai passar por esse e esse, né? Só que repara uma coisa, gente. A função aqui, né? A função, ela tem que sempre começar, lembra? Traçar ela do mais esquerdo lá do eixo x até e seguindo, né? O caminho do eixo x, né? Isso para frente, né? Isso para os positivos. Então, olha só. Ela vai ter que passar por aqui, por aqui, por aqui e depois por aqui. Então, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Vamos lá, vamos me ajudar aqui. Assim, tá vendo? Ué, deu diferente? Não era para ser o contrário disso não? Deu diferente, gente? Ué, uma deu para cima, a outra deu para baixo? Como assim? Como assim? Vamos reparar sempre, gente, no valor de A. Olha só, essa aqui deu para cima, ó. Essa aqui deu para cima e o A era positivo, né? O A é 1, positivo. Essa aqui deu para baixo, né? Deu para baixo, né? Ó, tá para baixo. E o A é negativo. Então tem tudo a ver com o valor de A, não é isso? E vamos traçar aqui também o nosso eixo de simetria, tá bom? Aqui, ó. Ele faz o quê? O nosso espelho da parábola, né? É o eixo de o quê? De simetria, tá bom? Vamos agora, gente, observar a nossa imagem, né? Aonde essa função alcança, ó. Então, como ela está aqui para baixo, ó, aqui embaixo, ela vai alcançar simplesmente todo o eixo y, beleza? Todo o eixo y. Até aqui no 4, tá vendo? Depois do 4, ela desce, ó. Então ela vem, chega aqui, alcança o valor máximo de 4, tá bom? De 4, e depois desce. Então, qual é o valor máximo dessa função? O valor máximo, né, que ela alcança é quem? É 4, tá bom? E o valor mínimo? O valor mínimo é infinito, né? É menos infinito, porque olha só, não tem como você perguntar isso. Qualquer valor mínimo, ó, menos 3 ela alcança, né? Ela alcança. Menos 4 ela alcança, menos 5 ela alcança, porque ela está descendo infinitamente, tá bom? A gente só desenha uma parte do gráfico, mas ela é infinita aqui para baixo, tá bom? Então, ó, repara só, quando a função está assim, tá vendo? Ela vai ter um valor máximo, não é isso? Um valor máximo. E qual a nossa imagem aqui? Opa, a nossa imagem, gente, ela vai de onde? Ela vai do 4, né? Do 4 até o menos infinito, tá bom? Ela vai do 4 para baixo, tá bom? Então, vamos fazer aqui, eu botei um resuminho para a gente fazer. Mas repara sempre uma coisa, gente. Tanto o nosso máximo quanto o nosso mínimo, né? Nosso valor máximo como o nosso valor mínimo, quando tiver, né? Porque aqui não tem valor mínimo, mas tem valor máximo. É sempre quem? É sempre o meu vértice. Então, o vértice realmente é um divisor de águas, tá vendo? Divisor de águas. Então, a gente só precisa mesmo do ponto que toca no eixo Y, no eixo X, né? E do vértice, para poder desenhar a parábola. Então, ó, o meu máximo deu 4, né? Que é o meu vértice. E na outra, o meu mínimo, né? Deu menos 4, que também era o meu vértice, tá bom? Então, gente, o meu máximo ou o meu mínimo sempre vai ser o vértice, né? Sempre vai ser o vértice. Então, eu preparei para vocês aqui um resuminho para a gente poder trabalhar isso. Nós não podemos esquecer, isso vai nos ajudar a também fazer o gráfico. Olha só, se o A for positivo, gente, a parábola está para cima. A gente fala assim, a concavidade está voltada para cima, tá bom? Então, a gente pensa assim, ó, não está positivo? Não é positivo? Positivo não é uma coisa boa? Então, a parábola, ó, ela está sorrindo. Tá sorrindo. Tá positivo, tá sorrindo. Tá para cima, carinha feliz, tá bom? E quando ela tá positiva, né, e ela tá para cima, repara, ó, ela vai ter um valor mínimo, tá bom? Ela vai ter um ponto de mínimo, né? Isso, um valor mínimo. Aqui o correto seria valor mínimo. Ela vai ter um valor mínimo, né? Que vai ser quem? Quem vai ser esse valor mínimo? Vai ser o y do vértice, não é isso? Que é o menos delta sobre 4a. Então, ela vai ter um valor mínimo, né? Que é o menos delta sobre 4a, tá bom? Então, ó, A positivo, carinha feliz, sorrindo para cima, né? Para cima. E, então, ó, ela vai ter um valor mínimo, não é isso? Aqui embaixo, mínimo, tá bom? Não é difícil de gravar isso não, né? É bem intuitivo, tá bem na cara. Agora, se o A for negativo, gente, ela vai estar triste. Ela vai estar para baixo, ó. Uma coisa negativa é uma coisa boa? Não. Então, se o A for negativo, ó, ela vai estar, ó, triste, tá bom? Ó. A negativo, triste, carinha para baixo, né? Parábola para baixo. A positivo, feliz, vai estar para cima, tá bom? Feliz e
triste, tá bom? Triste, a parábola vai estar assim, tá bom? A negativa é triste. Então, ó, e como é que vai estar a concavidade? Então, vai estar a concavidade voltada para baixo, né? Porque está triste. Então, nesse aqui, vamos ter um valor de mínimo? Não, né? Vamos ter um valor, ó, de máximo, tá bom? Vamos ter um valor de máximo. Esse valor de máximo, gente, é quem? É sempre o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, bom esse resumo aqui pra gente, ó. A positivo, carinha feliz, concavidade para cima, vai ter um valor de mínimo, tá bom? Grava assim. A positivo, falou de mínimo. É o contrário. A positivo, falou de mínimo. A negativo, falou de máximo, tá bom? E a negativo, carinha triste, né? Triste, concavidade para baixo, tá bom, gente? Isso vai nos ajudar a entender o gráfico. Nas próximas aulas vamos aprender mais sobre isso, tá bom? Grande abraço, tudo de bom e bons estudos.